Oi, gente, sejam bem-vindos mais uma vez na nossa palestra aqui na querida Casa de Joana de Ângeles, o nosso Seja Barra. Queria desejar a vocês de antemão, antes de qualquer outra coisa, muita saúde para vocês, muito equilíbrio, muita paz interior, muita compreensão de todo o momento que a humanidade vem vivendo. Aqueles que estão chegando à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos também. Espero que vocês encontrem aqui momentos de paz, de bem-estar, de saúde, né? Eu sou Nelson Tavares. Para quem não conhece o trabalho da casa, nós temos palestras regulares, pelo menos 4 vezes na semana, né? Quarta-feira à tarde e à noite, na quinta-feira, final da tarde, e no sábado. E agora, né, por força de todo o contexto, por força do feriado, por força de decreto, isso e aquilo, vocês já sabem do que eu estou falando, nós seguimos ainda fazendo as palestras à distância. E nesse sentido, a dinâmica do trabalho é diferente, né? A gente não está com passe aqui presencial, a gente tem o passe nessa época de pandemia coletivo, mas a gente, no lugar disso, faz o que a gente chama de visualização terapêutica na doutrina espírita. E essas mentalizações que a gente faz, elas cumprem um papel muito semelhante, e eu diria com uma eficiência muito aproximada do passe, né? Seja do passe coletivo, seja do passe individual. Mas, então é isso, a gente tem aqui uma trajetória de reflexão a partir de um tema e depois essas mentalizações. Então a gente convida você a fazer parte desse movimento, a fazer essa trajetória, tá? De compreensão, de entendimento, de entrega. E a gente começa com uma prece, que eu vou aqui pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente para fazer a prece. E aí depois a gente começa, vamos conversar mais. Necessidade da encarnação. Capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 25. A encarnação é uma punição? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrer essa encarnação? Essa é a pergunta, e os espíritos superiores assim respondem. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, porque a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio, como uma primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal dessa liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, podendo, pela obstinação que demonstrem, prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é então que a reencarnação se torna um castigo.
essa resposta de São Luís, psicografada em Paris em 1859. Então, já harmonizados pela leitura, pelo seu conteúdo, vamos então aqui fazer uma prece para a gente começar os nossos trabalhos. Agradecemos a Ti, Pai de infinita misericórdia e bondade, todas as bênçãos que foram concedidas a cada uma das pessoas que se encontram nesse momento encarnadas. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela saúde, pelo bem-estar, pelo conforto, pela família, por tudo aquilo que de alguma maneira representa uma benesse que muitas das vezes recebemos sem mesmo termos merecimento. Agradecemos ainda a Joana de Ângeles, a oportunidade de estarmos aqui também reunidos em seu nome, com a sua inspiração, acolhidos por esta casa cujos portões se encontram abertos dos dois lados da vida, encarnados e desencarnados, encontram neste ponto de luz, na Barra da Tijuca, o auxílio necessário para o seu crescimento, para o seu bem-estar, para a manutenção do seu equilíbrio e das suas atividades. Mas te pedimos, mentora amorosa, que venha em auxílio com a sua falange benfeitora, trazendo alento, esclarecimento, paz, saúde, resignação, para todos aqueles que se encontram neste momento em qualquer forma de desequilíbrio. Que haja compreensão das experiências vividas e que haja um alargamento da consciência daqueles que passam nesse instante por severas dificuldades. Que a tua inspiração possa trazer paz, paz interior e equilíbrio exterior para a realização de tudo aquilo que se faz necessário em momento tão singular. Pedimos ainda a Dr. Bezerra de Menezes e a todos aqueles que no plano espiritual são responsáveis pelo auxílio no campo da saúde, que possam assistir a todas as pessoas doentes, mas também que essa falange amorosa atenda aos seus familiares, cujo sofrimento, cujas provas nesse momento são de grande monta. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, meninos, sejam mais uma vez bem-vindos. Como a gente já falou, é uma alegria estar aqui com vocês. E o tema que a Iraci nos pede hoje para trabalhar está vinculado à questão da Páscoa, né? A gente vai discutir a questão da ressurreição e da reencarnação. Isso está lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. E o título do item que a gente vai enfrentar é ressurreição e reencarnação. Eu queria dar uma lida nesse trecho para a gente poder refletir. É bem rápido, tá? A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, de forma mais judiciosa, chama de reencarnação.
Com efeito, a ressurreição pressupõe o retorno à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham, desde muito tempo, dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas não no corpo anterior, e sim em outro corpo, novamente formado para ele e que nada tem de comum com o corpo físico antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem a outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado, porque o corpo era outro. Bom, eu acho que a leitura é clara, mas eu vou só retomar a ideia de que existe, como a gente viu, uma certa confusão nos conceitos entre ressurreição e reencarnação, e a doutrina espírita vem esclarecer isso. Aquilo que se chamava de ressurreição deve hoje ser nomeado de forma mais adequada como reencarnação. A ressurreição consiste na possibilidade de um mesmo corpo, após a morte, voltar à vida. Existe um fenômeno biológico, que a medicina explica, chamado de catalepsia, em que as pessoas acreditam, muitas das vezes até os médicos que examinam aquela pessoa acreditam que ela está morta. E por algum tempo, que pode durar de minutos ou horas até pouco mais de um dia, pelo que a gente observa aí na literatura, chegando a alguns dias em casos raríssimos, a pessoa retorna ao corpo físico. Do ponto de vista, como diz ali, da nomenclatura da coisa, isso seria a, aspas, ressurreição. A rigor não é, porque esta pessoa, ela não ressuscitou, ela apenas voltou de um estado de catalepsia. Mas, do ponto de vista vulgar, a pessoa que é dada como morta e volta à vida seria, no sentido estrito da palavra, a hipótese da ressurreição. A ressurreição, tecnicamente falando, do ponto de vista da medicina, do ponto de vista da biologia, ela é impossível. Porque, repito, ou o indivíduo estava num estado de catalepsia, ou houve um erro, a rigor, pode haver um erro, de diagnóstico, ou então ele não voltará. Ou seja, efetivamente a morte do corpo físico não aconteceu e ele retornará, mas não é a hipótese de ressurreição, é apenas de erro médico a catalepsia ou coisas do gênero. Ou então, se efetivamente houve o desligamento do corpo físico do espírito, ou do espírito com relação ao corpo físico, aí então este corpo torna-se imprestável do ponto de vista da possibilidade posterior de religamento do espírito com este mesmo corpo físico. Isso é impossível. A biologia demonstra que isso é impossível, a medicina, a química demonstra que é impossível isso por conta de todo o fenômeno, a fenomenologia orgânica que acontece durante o período de uma encarnação, e isso não vai poder acontecer de novo. E a doutrina espírita explica que a ligação do corpo físico com o espírito se dá não raro no momento da concepção. Lá no momento em que o óvulo é fecundado, naquelas horas seguintes, já é adjungido àquele óvulo fecundado um espírito que vai orientar o desenvolvimento biológico da multiplicação celular. Existem hipóteses em que o espírito é aproximado e a presença desse próprio espírito ao espermatozoide mais adequado para essa fecundação,
vamos dizer assim, nutre esse espermatozoide de uma energia singular que lhe dá melhores condições de fecundação do que em relação aos outros espermatozoides. André Luiz traz esse tipo de narrativa. De maneira a que a gente saiba que, hoje na doutrina espírita, essa junção do espírito com o corpo físico se dá ainda naquele momento das multiplicações celulares. Não se trata de apenas um fenômeno biológico de multiplicação aleatória. A formação do corpo físico, as deficiências que esse corpo físico vai ter, a aparência física que esse corpo vai ter, as necessidades orgânicas de que esse espírito necessita, necessidade que necessita ficou feio, mas as necessidades de que esse corpo físico pode demonstrar na formação desse novo organismo, tudo isso pode, e normalmente esta é a regra, ser orientado por esse espírito que está vinculado a esse corpo que começa a se desenvolver. Bom, diante disso, depois do desligamento, e aí vale a pena assistir a um vídeo que foi produzido como reprodução de uma cena de um dos livros do André Luiz, que é um autor espiritual. O nome do vídeo você vai encontrar assim, de trechos menores a trechos maiores, mas eu acho que vale a pena assistir, chama-se A Desencarnação de Dimas. A desencarnação de Dimas mostra como o auxílio da espiritualidade vai fazer o desligamento do espírito de Dimas ao corpo físico que ele envergava como uma oportunidade de viver experiências na carne. A gente tem uma boa amostra nesse vídeo de como é que se faz esse desligamento e, repito, uma vez rompido o laço que vincula espírito a corpo, não acontecerá mais uma religação com este mesmo corpo. Este corpo está fadado à degradação, à putrefação. Agora, esse espírito, uma vez desvinculado, ele pode voltar à vida ao corpo físico? Pode, só que nascendo de novo, num outro corpo, num novo processo de concepção. E este novo corpo ajudará esse espírito ao desenvolvimento das suas novas habilidades, de potências ainda não conquistadas, da experimentação de desafios, enfim, de tudo aquilo que alguém precisa para uma encarnação. A Igreja Romana comemora agora com a Páscoa a ressurreição de Jesus. O que a gente tem de explicação sobre isso na doutrina espírita? Até porque a gente tem a narrativa de que Jesus morreu efetivamente, desencarnou. Não se trata de processos, como a gente falou ainda há pouco, de morte aparente. Jesus efetivamente desencarnou na cruz e depois ele aparece para os seus discípulos e também para Maria, não a sua mãe, a outra Maria, né? Maria de Magdala. Quando Jesus aparece para ela, quando Jesus aparece para os discípulos, quando ele diz a Judas que toque nas suas chagas, efetivamente era Jesus. Mas o que a doutrina espírita explica para a gente é que não era Jesus ressuscitado, porque aquele corpo que Jesus ostentou ao longo da sua encarnação de 30 e poucos anos, estava efetivamente no mesmo lugar em que esteve antes. Tem toda uma discussão sobre o destino que teve o corpo de Jesus, eu não vou entrar nesse mérito, mas aquilo que eles viram não era o corpo físico de Jesus ressuscitado. Ainda não havia conhecimento suficiente para a compreensão de um complexo fenômeno espiritual
chamado materialização. Pelo que se conhecia da época, o que Jesus viveu foi o mais próximo do que, se pudesse acontecer, seria a ressurreição. Porque Jesus efetivamente morreu e depois, efetivamente, com o seu corpo, com a sua aparência física, tal como os seus discípulos conheciam, se manifestou para eles. Acontece, porém, que não se tratava do Espírito de Jesus envergando o corpo recém-desencarnado, morto, né? Esse estava lá em processo de decomposição, ou, enfim, não vamos entrar no mérito. O que aconteceu foi um processo de materialização. Cada um de nós é composto, claro, de um espírito, nós somos um espírito, nós não temos, na verdade, um espírito, nós somos espíritos. É no espírito que está a consciência, a vontade, o nascimento das nossas ações, das nossas escolhas, dos nossos valores, dos nossos méritos, deméritos, é lá que está tudo. Nós somos um espírito. E é esse o ser que atravessa os tempos, que uma vez criado, nunca mais deixa de existir. Agora, nós nos utilizamos de um corpo material para viver experiências de crescimento, viver experiências de aprendizado. E, para que este espírito se vincule a um corpo físico, orientando-o, é necessário que haja um corpo intermediário que faça essa espécie de ligação. Não é assim que funciona na química? Quando uma determinada substância não se liga a outra, a gente precisa ter um elemento intermediário que faça essa liga, que estabeleça essa possibilidade de, aspas, de colar uma coisa com a outra? Para usar uma linguagem simples? Então, é isso mesmo. Não é assim que funciona com a dona de casa que quer dar liga no alimento? Não é assim que funciona lá na construção civil, quando você quer unir dois elementos? A gente precisa de um elemento intermediário. E Allan Kardec, de forma ainda bastante simples, ali no Livro dos Espíritos, chama esse corpo intermediário de perispírito. O espírito não tem forma, porque a gente, vida atrás vida, reencarnação atrás de reencarnação, a gente se manifesta com diversos corpos físicos. Porém, nós temos um único perispírito que vai se amoldando, que vai se transformando. Ele tem uma plasticidade muito grande. E é esse perispírito, é esse corpo espiritual, é esse corpo intermediário entre o espírito como consciência, como fagulha divina, e o corpo físico, né, esse corpo intermediário, o perispírito, quem depois da desencarnação sobrevive. O espírito continua porque ele é a essência, ele é a consciência. O corpo físico fica lá, ele vai perecer, vai para a putrefação. E é o perispírito, o corpo intermediário, quem continua. Quando alguém vê um desencarnado, quando alguém vê que um desencarnado está presente em qualquer lugar, de uma sessão mediúnica, dentro da casa espírita ou em qualquer lugar que ele esteja, o que o médium clarividente está vendo é o perispírito. É esse corpo intermediário, que tem a mesma forma do corpo físico, que tem a mesma forma que você conhecia dele em vida. Porque esse corpo intermediário, para fazer esta ligação do espírito com o corpo material, ele se amolda adaptando-se a essa mesma forma que o corpo físico tem. Ou o contrário, na verdade, o espírito, dentro das suas necessidades, é que molda por meio do perispírito como é que esse corpo físico vai ser. Mas também não vamos entrar nesse mérito, porque a rigor é isso. É o perispírito quem molda esse corpo físico. Mas, enfim, o que vale é que eles dois têm a mesma forma. Se você olhar o encarnado, está aqui olhando, você está vendo como é que está. E depois, da desencarnação, você tem clarividente, né? A possibilidade de observar esse espírito desencarnado, ele vai ter a mesma forma. Ele pode adotar outras formas? Também existe isso. Dada a condição evolutiva do espírito, ele pode adotar outras formas. Porém, em geral, ele adota, pelo menos ato contínuo à morte, essa mesma forma. E é esse perispírito
que pode, por um fenômeno mediúnico absolutamente complexo, dar a condição material a esse perispírito. Se Judas tocar, ele vai sentir matéria igual ao corpo físico, idêntico. Porém, não se trata do corpo físico de Jesus ressuscitado, recobrando a vida após o corte do laço em que o espírito vigora esse corpo físico, dá vigor, da vida, né? Da fluido vital. Então, Jesus materializado, o perispírito de Jesus materializado por um fenômeno mediúnico, é assim que Jesus se apresenta a algumas pessoas. E por que o encarnado não discerne, não difere entre o corpo físico e o corpo perispiritual materializado, porque a rigor é matéria e tem a mesma forma, a gente pode dizer que se trata de um fenômeno de materialização e não de ressurreição. Agora, posso ser sincero com vocês? A gente explica porque a informação e o conhecimento são indispensáveis para o desenvolvimento da chamada fé raciocinada. A gente explica para que a gente saiba que, do ponto de vista técnico, não aconteceu a ressurreição. Até porque, se Jesus não veio para derrogar a lei e ele assim o fez, nós poderíamos ainda manter a esperança e a fé de que parentes desencarnados ressuscitariam. E isso, a rigor, não acontece. E é por essa razão que a gente explica, tudo bem, com base na fé, mas com base também na ciência, porque são fenômenos apuráveis pela ciência da atualidade. Existem pesquisadores que fazem registro de materializações. Existem objetos, não só pessoas, corpos, mas objetos materializados que foram estudados. A substância que compõe esses objetos já passou por largada possibilidade de estudo e a gente sabe que o processo de materialização é absolutamente possível. Mas a gente explica, então, para que as pessoas não alimentem, entre outras coisas, a esperança vã de que entes desencarnados possam ressuscitar. Não podem. Agora, significa que uma vez mortos eles estão para sempre fadados à inexistência, né, ao nada, ao vácuo, enfim, ao que quer que você acredite? Nada disso. O seu parente desencarnado, recém-desencarnado, ele continua a existir na condição de espírito imortal e imortal. Ele nunca deixará de existir. Muito provavelmente você já teve contato com ele em outras vidas, com outra cara, com outra identidade, com outro corpo físico, com outra psique, com outra personalidade. E este indivíduo nasceu novamente no corpo físico que você conheceu. Assim também será daqui por diante. Em algum momento, você terá a oportunidade do reencontro com essa pessoa na carne, vivendo novas experiências. Agora, eu tenho a possibilidade de encontrar esses parentes, esses entes queridos, em algum processo de encontro no campo espiritual, quer dizer, ainda não reencarnando? Claro que pode. Aliás, esse é o desejo genuíno de muitas pessoas que perdem entes queridos para o outro lado da vida. Esse desencontro do momento em que as pessoas estão encarnadas gera ainda muito sofrimento. E não é raro, aliás, é absolutamente natural e compreensível que as pessoas desejem reencontrar esses parentes, esses afetos do outro lado da vida. Seja vendo, seja sonhando, seja recebendo uma psicografia. A gente adianta que o Seja Barra não faz o trabalho de psicografia de encarnados,
Se isso acontecer, é fruto de algum trabalho, de cura, né? de tratamento espiritual, ou porque durante a palestra os mentores orientam que isso aconteça, isso, aquilo, mas isso é absolutamente excepcional e não acontece quando a gente deseja. Ouviram já a expressão muito vulgarizada e atribuída a Chico Xavier de que o telefone só toca de lá para cá e não o contrário? Pois bem, é isso mesmo. Então, só quando eles desejam que haja esse tipo de comunicação é que vem a psicografia, e ela é bastante eventual, bastante rara. O que a gente deseja com essa explicação não é desmontar a questão de fé, a matéria de fé no entorno da crença da ressurreição. Até porque a reencarnação cumpre absolutamente bem esse papel de manutenção da fé numa vida futura, numa vida no plano espiritual, que mantém a convicção da vida após a morte. Mas hoje eu queria particularmente, porque venho sentindo essa necessidade a partir dos atendimentos que vêm sendo buscados em relação à casa, falar um pouquinho sobre o fenômeno desse pós-mortem. Já que está dentro da temática que estamos aqui abordando, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque muita gente que não tem, digamos, conhecimento da doutrina espírita e que está angustiada, está amassada, está dolorida por tudo que tem vivido em virtude, né, da desencarnação de entes queridos, gostaria, neste momento, que é um momento de dor física, né, de dor emocional, mas que antes de tudo um momento, uma oportunidade de crescimento. A morte transforma demais a gente. A morte do corpo físico de pessoas queridas traz para a gente uma nova perspectiva sobre o que é viver, sobre o que a gente vem fazendo da nossa vida. Eu queria aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre isso com vocês. Bom, primeiro, Allan Kardec tem um dos livros do Pentateuco, são 5 livros que compõem a chamada codificação espírita. Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita. Kardec tem um livro chamado Céu e Inferno, que é o nome atual, né, que a obra é encontrada por aí nas livrarias. Está aqui ela, ó. Uma das edições, é claro, né, essa aqui é da edição da FEB, o Céu e o Inferno. Nessa obra, Kardec nos orienta que ninguém vive da mesma maneira. Cada um é uma individualidade incomparável. Nós somos fruto de tudo aquilo que a gente acumulou de bom e de ruim, de dificuldade, de mérito, e isso nos torna, assim, únicos aos olhos de Deus, absolutamente únicos, física, biológica e espiritualmente. Ainda que fisicamente gêmeos idênticos tenham um corpo físico decorrente da mesma herança genética, biologicamente a gente não é igual, a gente não vive igual, a gente não adoece igual, a gente não morre igual e a gente não desencarna do outro lado da vida de maneira igual. Então Kardec vai dizer, a gente vai dar aqui orientações gerais sobre como acontece o fenômeno da morte, mas ninguém desencarna igual, porque ninguém vive igual. Como a morte, ela é fruto do mérito que a gente acumulou ao longo de uma existência material, de uma vida física, e a gente não vive igual, a gente não pode morrer igual. E nesse percurso, a gente tem algumas regularidades e algumas singularidades, que é particular, né, de algumas pessoas. A primeira questão que é absolutamente recorrente, vocês vão ver isso lá no livro, no vídeo, A Desencarnação de Dimas, é que é muito comum que ao desligar esse espírito do corpo, ele entre em estado de inconsciência, num estado de torpor, como se estivesse dormindo, é isso. Esse espírito é posto para dormir,
usando uma expressão simples, para que ele possa se refazer dessa viagem de retorno à pátria espiritual, para que ele tenha condições de ser tratado, orientado, conduzido de maneira apropriada para a sua nova realidade. É muito comum também que o sofrimento dos parentes cause algum desequilíbrio no espírito recém-desencarnado. E para que ele não sofra os efeitos dessa dor imensa que constitui a desencarnação de um ente querido, os bons espíritos costumam colocar esse recém-desencarnado num estado de torpor transitório. E particularmente quando esse espírito desencarna fruto de uma doença, esse espírito, André Luiz narra isso no livro Nosso Lar, que é um dos livros assim, mais badalados da doutrina espírita, porque é um livro muito lido, né? E é um livro muito acessível por se tratar particularmente de uma narrativa. O Nosso Lar mostra como o próprio André Luiz, após a sua desencarnação, foi conduzido, depois de um certo período, para uma cidade espiritual chamada Nosso Lar, depois de um tempo, né, em regiões umbralinas, regiões de sofrimento, e ali ele chega adoecido, que pode ser o estágio em que muitos desencarnados se encontram, quer dizer, depois de um tempo de ambientação, do desligamento total ser realizado, de esse espírito ser conduzido para uma cidade espiritual, para uma colônia, isso é muito comum, esse espírito vai ser conduzido para um hospital. Aqueles espíritos que não acreditam na vida após a morte, ao acordarem na pátria espiritual e se verem vivos, verem outras pessoas, verem uma estrutura montada de cuidado para eles, eles acham que ainda estão vivos. E por quê? Porque eles acham que depois da morte é o nada. Ou que é o céu, que é... Aí vai depender da crença de cada um, né? E quando ele se olha num quarto de hospital e não num campo gramado, ou num lugar com nuvens, ou sei lá como é que ele imagina que seja o local após a morte em que ele vai se encontrar, ele não acredita que está morto. Ele acredita que está vivo, vivo encarnado, né? Porque vivo efetivamente ele está, que ele está encarnado e que ele está no hospital. Então tem todo um trabalho de acolhida, de orientação, de esclarecimento sobre a nova condição desse espírito. E aí observem que essa nova condição nos dá uma garantia. Por mais que a dor desse afastamento seja muito grande, por mais que o desafio de reaprender a viver sem essa pessoa todos os dias do seu lado seja muito doloroso, não ignore. O seu afeto continua vivo e ele não está desamparado. Ele não está sozinho. Ele está na acolhida de muitos espíritos bondosos, treinados para dar para o teu ente querido o que há de melhor. O curso que a gente está ministrando, Lau e eu, todas as quartas-feiras, em geral às 14 horas, 13h50, depende aí de alguns fatores, mas em geral 10 para as 2 da tarde, a gente leu isso na obra de Manuel Flomeno de Miranda. Os espíritos superiores mobilizaram uma falange gigantesca de trabalhadores no plano espiritual para acolher o grande número de desencarnados que vem se desvinculando do corpo físico por força da doença Covid-19. A orientação, a acolhida, recepção desses espíritos no plano espiritual e o auxílio aos seus parentes é absolutamente intenso neste exato momento no plano espiritual. Nenhum dos seus afetos está desencarnando sem assistência, sem acolhida, sem orientação, sem tratamento. E não existe morte
por melhor ou por pior que tenha sido essa pessoa, que receba auxílio, algum tipo de auxílio. Esses afetos seus estão certamente num período maior ou menor de inconsciência, sendo orientados, sendo tratados, mas é muito importante que você, quanto antes, recobre equilíbrio e paz interior. Porque conforme esse afeto vai ganhando consciência, entendendo que ele passou pela desencarnação, como você agora, a tua primeira, não vou dizer curiosidade, mas o teu primeiro ímpeto é de saber como estão essas pessoas, que certamente estão sofrendo pelo meu desenlace. E ainda que eventualmente não tenham autorização para ver vocês, o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, o seu desespero, chegam até esse espírito. Não é à toa que a espiritualidade coloca esse povo para dormir. Chegando aqui nos nossos minutos finais da palestra, vamos finalizando dizendo assim, a espiritualidade não põe para dormir essas pessoas à toa. É porque é impossível que se cobre de uma pessoa, ainda que espiritualizada, ainda que conhecedora da doutrina espírita, ainda que seja alguém que tente se melhorar, que ela não sofra pela morte de uma pessoa que ela ama profundamente. É impossível pedir isso a uma pessoa. Então, para que... Sim, porque a gente se comunica, esse sofrimento chega ao desencarnado, mas não se cobre pela maneira como você está se sentindo agora. Porque neste momento também o seu ente querido não está com consciência plena, exatamente para que ele possa ser preservado desses pensamentos de sofrimento, de desespero e de dor, que grande parte dos encarnados endereçam para ele. Mas, conforme ele vai recobrando a consciência, entendendo o seu novo estado e compreendendo o que vai acontecer daqui por diante, e você lá do outro lado, passado o período mais agudo do luto, ainda continua sofrendo intensamente, mentalizando a presença, rememorando os momentos difíceis da trajetória da desencarnação daquele parente, aí sim, ele vai tomando consciência no plano espiritual e a gente aqui desse lado, mandando essas mesmas vibrações, a gente provoca sofrimento nesses entes queridos. Acabou? Acabou. Entenderam essa dinâmica? Então, o que a gente pede é que vocês trabalhem o autoconhecimento, a fé, e tudo mais que você puder para passar por esse momento difícil da melhor maneira possível. Guarde a certeza, o seu afeto não está sozinho. Inclusive, os parentes próximos, pais, irmãos, tios, avós, filhos, seja lá, os entes que já desencarnaram antes dele, estão do outro lado recebendo essa pessoa. O que dá também aquela sensação de alento, porque eu estou deixando pessoas queridas, mas eu estou reencontrando outras tantas também muito queridas. E é isso que deve nortear nesse momento o tratamento da sua dor. A convicção de que essa pessoa está bem, de que a falange de Joana de Ângeles, pela tua fé, está acolhendo e orientando essa pessoa e que tudo vai dar certo, porque o tempo é senhor da razão. Eu vou recomendar a vocês, também por sugestão da Laura, o livro, primeiro o Livro dos Espíritos, tá? Que explica como é que funciona tudo isso e tal. O Livro dos Espíritos. Mas também eu queria recomendar o livro, sugestão da Laura, nossa parceira aqui de curso, cadê? Perda de Pessoas Amadas, que é um livro que explica como é que isso funciona e traz algum alento para vocês, tá bom? Que Deus abençoe infinitamente a tua vida, te traga paz, te traga equilíbrio. E para você que está num momento de receio pela desencarnação de um ente querido, ore com toda a sua fé pela recuperação dele. Mas não se desequilibre se a morte vier,
Porque a morte é transitória. A vida real, a vida definitiva é no mundo espiritual. Nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos imortais na nossa essência. A gente está voltando para casa, tá bom? A gente não ignora a sua dor, mas a gente pede que você recobre a consciência de como é que as coisas funcionem. Para isso, leiam e estudem. A gente espera que vocês fiquem bem, tá bom? Vamos fazer a nossa prece para terminar? Agradecemos a ti, Joana de Ângeles, a oportunidade de, pelo conhecimento de como funcionam as leis que regem a vida e a morte, a compreensão do que nos acontece e do que acontece àqueles que nos são caros. Porque isso, de uma forma ou de outra, nos traz paz, nos traz alento. Nós te pedimos, mentora amorosa, até porque sabemos que esse trabalho já está sendo feito, que tu acolhas a todos os teus filhos benditos, frequentadores desta casa, trabalhadores, ou simplesmente pessoas que chegam pelo chamamento do teu amor, que tu possas acolher esses corações maltratados pela experiência dolorosa da encarnação, para que a gente possa transformar a dor em aprendizado e que isso seja uma oportunidade de crescimento e de transformação para melhor. Que assim seja. Uma excelente semana para vocês. Chegou o momento do passe. Nós faremos uma breve mentalização e para isso convidamos a todos a fechar os olhos e os mantê-los fechados até o momento em que os convidarmos a abri-los novamente. Pedimos assim aos médiuns para tomar posições. Neste momento, vamos pensar em Jesus, nos encontrar com Jesus. Esse é um momento íntimo, é um momento seu com o Mestre Jesus. Momento em que Ele aguardava para ter com você, para ouvir você, para fazer você senti-lo próximo a você. Ele caminha em sua direção e se posta à sua frente. Fixa os olhos em você. Ele te enxerga intimamente. Ele sabe o que você carrega no íntimo, o que você carrega no coração, o que você traz na alma, os seus objetivos, o seu vazio, as suas inseguranças, os seus medos, a sua esperança, a sua vontade. E nesse momento, Ele lhe diz: acalma o teu coração. Eu estou aqui para aliviar as suas inseguranças e as suas dores. Todos as temos em proporções maiores ou menores. O medo, ele nos paralisa e nos deixa completamente vulnerável. Então Ele lhe diz: eu vim te trazer a segurança
Eu vim te trazeres a paz. Eu vim a ti para confortar o seu coração. E nesse momento, eu peço para ouvir você dizer o que sente. Diga, eu estou a ouvi-lo. Aquilo que lhe pesa, aquilo que lhe incomoda, aquilo que lhe traz dor, aquilo que te afasta da paz que você busca. Pense. E agora diga. Repita novamente. Repita outra vez. Você, ao dizer e ao repetir, expeliu o peso interno da sua aflição. Ao você verbalizar, eu vim remover o peso interno que te causava angústia, sofrimento, dor. Agora, continue me olhando mentalmente. Eu estou na sua frente. Eu sou seu amigo Jesus. E vou colocar as minhas mãos sobre você. E você vai sentir o calor das minhas mãos percorrendo a sua cabeça, trazendo alívio, percorrendo seu rosto, percorrendo sua garganta, descendo pelo seu peito, seu tórax, o seu aparelho digestivo, excretor, genitais, as suas coxas, seus joelhos, seus pés. Descendo minhas mãos pelos seus braços, pelas suas mãos. As suas mãos agora são as mãos que me servem, que trabalham em meu nome. Eu sou Jesus. E coloco nas suas mãos o meu poder de aliviar a dor do outro. Então, agora mentalize aquela pessoa que você sabe que passa pela dor.
um querido, um amado, um amigo ou até um inimigo. Mentalize essa pessoa. Mentalize agora as suas mãos no peito dessa pessoa. E diga: em nome de Jesus, eu vim te trazer o alívio. Em nome de Jesus, eu vim te trazer o alívio. Isso. Você doou de você o amor e a paz que eu lhe dei. Agora, eu vou entrar em você. Eu vou entrar em ti. E você, filho do meu Pai, vai entrar no meu coração. Mentalize agora você entrando no coração, no peito de Jesus. E Jesus entrando no seu coração, no seu peito agora. Eu te faço luz, eu te faço paz. Agora diga: Senhor, eu sou paz como ti e sou luz como és. Senhor, eu sou paz como tu. Eu sou luz como és. Continue repetindo e sentindo isso agora. Pedimos aos médiuns e aos trabalhadores para retornarem aos seus lugares e aos seus postos, sem barulho. Senhor, eu sou paz e eu sou luz. Senhor Jesus, eu estou em ti e o Senhor está em mim. Repita: eu estou em ti, Senhor, e o Senhor está em mim. Eu estou em ti e o Senhor está em mim. Vamos agradecer a tudo que recebemos de Jesus nesse momento, porque Ele vive em você. Ele está em você. A paz de Jesus agora vibra dentro de você. Vamos pedir agora por aqueles que se encontram enfermos,
em seus lares, desequilibrados, desnorteados, depressivos, desorientados, por aqueles que se encontram nos hospitais enfermos, aqueles que se encontram nos CTIs com Covid, aqueles que se perderam pelo caminho, aqueles que se encontram com medo e no vazio. Senhor Jesus, és o médico de todos os médicos, és o médico do corpo, és o médico da alma. Cura todos nós, Senhor, que somos enfermos da alma ou do corpo, que buscamos em Ti a cura. Cura todos, Senhor, que precisam das Suas mãos de médico. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.